Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 5 de julho de 2016, terça-feira. Antes de a gente partir aí para os gráficos, deixa eu reforçar um convite aí com vocês. A gente lançou o nosso site de análise talvez 2 semanas atrás, eu acho, e é onde a gente convida todos que quiserem acompanhar o mercado conosco a entrarem. A gente vai ter aqui a parte do LS Live, que é o dia a dia de mercado ao longo do pregão, e aqui as informações do Farol, com as operações, enfim. Muitas novidades vão surgir em breve, melhorias, mas por enquanto eu queria convidar vocês a reparar nisso aqui, ó. Temos uma surpresa para você. Clica aqui e dá uma olhadinha, tá? Lembrando, lsanalise.com.br, vocês vão cair nesse site, faça o login e acessem a plataforma através daqui. Feito? Então sim, agora vamos ao mercado. Então, hoje, um dia de queda no índice Bovespa, 1,38%. Essa queda chegou a ser mais intensa ao longo do pregão, foi uma queda que chegou aos 2%, no futuro foi um pouco mais. Mas enfim, está alinhado ao que a gente esperava. Já a alta que a gente teve ontem, segunda-feira, a gente já viu ela com bastante desconfiança. No gráfico do futuro ficou claro, que o movimento de alta não foi predominante do pregão de ontem, o movimento de queda que foi. E essa queda estava dentro do script. Então a gente realmente imaginava um processo corretivo aqui no índice para vir testar estes topos aqui que foram rompidos, jogando agora o nosso mercado numa tendência de alta. Não esqueçam disso, o índice Bovespa está em tendência de alta. Essa queda de hoje então era esperada e ela não muda a tendência, ela é saudável, absolutamente saudável. A gente já tocou na faixa de suporte por volta aí dos 51.650. Será que o mercado sobe na quarta? Olha, eu acho que ainda é um pouco cedo e se subir não deve subir com muita força. Provavelmente a gente vai ter daí um movimento mais lateralizado, ok? A minha expectativa é que o mercado insista um pouquinho mais no movimento de queda. Por quê? Porque o mercado americano mal corrigiu, ele também está com cara de corrigir, mas também não nada muito forte. Quando a gente tem esses processos de correção depois de um rompimento, por experiência eu digo para vocês que a gente tem pelo menos uns 3 candles de queda, a gente tem só 2 aqui, ou seja, contando o candle que marca o topo, então a gente tem só 2, teria que ter pelo menos mais um. Uma outra referência boa é a média móvel de 9, que ainda não foi tocada. Se a gente quiser fazer uma retração da última perna, uma retração de FIBO, a retração de 0,382 também não foi tocada ainda. Então, por mais que talvez o mercado respire num movimentozinho de alta amanhã, quarta-feira, provavelmente esse respiro não vai longe, o mercado volta a cair logo para melhor testar essa zona, provavelmente um pouco abaixo, como é normal do mercado, e testar aqui a média móvel de 9, ali por volta de 51.300 no índice Bovespa. Mas, tirando aí o curtíssimo prazo, que era o que a gente estava se referindo agora, para curto e talvez médio prazo, a expectativa é de alta. Salvo se o mercado fizer um movimento muito forte de queda, que não condiga com uma correção saudável. E por enquanto a gente não tem isso. Apesar da queda ter sido até razoável hoje, o volume está abaixo da média, enfim, está tudo dentro dos conformes. No mini índice é o mesmo cenário, reparando que a queda chegou a ser um pouco mais intensa, 2,2%. O mercado volta vendo a congestão, tem espaço para corrigir, não tocou ainda a média móvel de 9. Olhando esse gráfico, o próximo patamar de suporte fica nessa zona aqui do gap, em 51.500 a 51.350. Então essa aqui seria uma zona até ali saudável para o mercado corrigir. Não entendo que isso aqui seja entendido como um rompimento falso, porque não ficou com cara de rompimento de qualquer forma. Então não me parece que o mercado está preparando um movimento de queda até aqui embaixo, pelo menos não até este momento. Olhando o gráfico intradiário,
A gente teve uma abertura em gap significativo de baixo, foi uns 650 pontos de gap. Tá? O mercado andou de lado, formando um primeiro movimento e gerou um rompimento para nós. A partir do candle das 11 da manhã, a gente fez uma operação de venda que alcançou o alvo e depois na média móvel 200 o mercado parou de cair. Mas o ponto mais forte de suporte, que ficava aqui dos 52.060 até os 52.130 pontos, não foi atingido. Então, mais um argumento para esperar que o mercado insista um pouco mais neste movimento de queda. Essa linha aqui, eu acho que não tem mais muita importância para a gente. O mercado americano, que então hoje operou, mostra uma correção que provavelmente não vai muito longe, deve testar essas médias aqui e insistir num movimento de alta para buscar essa região. Enquanto isso não acontecer, provavelmente uma contração aqui. O mesmo em relação ao S&P 500 futuro. Agora a gente já tem que entender que esse fundo que foi marcado é a nova zona de suporte. Poderia fazer isso enquanto eu não estou gravando, né? Eu sei, desculpa. Bom, em relação a dólar, a gente teve mais um dia de alta, uma alta de 0,97% no contrato cheio, né? Então essa zona de gap foi preenchida, como era de se esperar, e a gente ainda não tem sinalização de que esse movimento, essa perna de alta esteja se encerrando. Vamos olhar o mini aqui, uma alta também de 0,95, esse gap aqui também foi fechado, não há nenhuma sugestão de que esse movimento de alta se encerra aí. Tá? Então, boas chances do mercado seguir em alta para atingir essa região aqui por volta dos 3.395, inclusive aqui a média móvel de 21 períodos. No intraday, nós não tivemos no gráfico de 15 minutos hoje nenhum enquadramento dentro dos setups que a gente costuma operar. O dólar tentou um primeiro movimento, não rompeu com consistência, fora do horário usual, com baixo volume, foi se arrastando um movimento de alta, que até lembra aqui uma cunha. Tá? Então eu não descartaria, se essa cunha viesse a ser rompida, eu não descartaria um movimento de queda no dólar, mas provavelmente esse movimento de queda, daí é meio chute meu, tá? Não iria muito longe. Eu acho que a gente testaria o gap de hoje e por aqui trabalharia de forma meio lateral, tá? Mas o viés do dólar segue sendo de alta e o juro tá aquela bagunça. Enquanto não sair agora dentro dessa congestão, fica difícil qualquer tipo de trade, seja para cima, seja para baixo. Agora a gente está exatamente no miolo. A gente tem um viésinho um pouco mais altista, né? Mas nada que signifique boa oportunidade para operação. Vamos para as ações. A Vale caiu com certa intensidade hoje. Eu ajustei a resistência aqui para cima. Alguns vão ver nisso um gap de fuga. Eu não acho que a gente está dentro. A gente está dentro de uma congestão, então a gente não deve entender isso como um gap de fuga, mais como um gap de medida. Enfim, o viés é baixista para Vale, mas não acho que a gente tenha um cenário para operações. O que me interessaria seria o rompimento desse topo, e nem na Vale 5, mas especialmente na Vale 3, que conseguiu manter uma estrutura melhor definida, mais clara de resistência. Tá? E não vai ser amanhã que isso vai acontecer, então tem tempo aí para a Vale fazer alguma coisa interessante. A BRAP fechou o gap. Tá? A gente falou que a gente poderia avaliar vendas no rompimento dessa zona de suporte, mas a venda não foi fácil, porque a venda mais clara do primeiro movimento ficou um pouquinho sobrevendida, né, em relação ao o preço, ficou um pouco sobrevendido em relação à média, então o mercado não conseguiu fluir tanto assim. Até deixa eu ver. Seria um alvo de 2,6% em relação a esse fechamento, a gente não teria batido lá. Tá? Mas enfim, fez a correção. Talvez insista um pouquinho mais no movimento de queda para fechar bem este gap. A Petrobras também fez um movimento de queda. A gente tem aqui um cenário de gap de fuga que eu também acho que não vale a pena operar. A gente fica muito próximo da média móvel de uns períodos. A gente está dentro de um zigue-zague ascendente. Tá? E o petróleo já está próximo de um suporte importante. Bom, se romper o suporte, aí bom, a Petrobras vai para baixo. Mas não acho que o enquadramento agora seja o melhor. A conjuntura não me parece ser a melhor. A PTR4 tem um cenário de Opening Power Breakdown
Só que como é uma estrutura que não é só a consolidação de hoje, vem de um outro pregão, que é o fundo dia 30, não é um cenário tão bom. O ideal seria buscar a venda se o mercado realmente fechar, rompendo num candle de 15 minutos, idealmente, essa zona de suporte, com bom volume e ter ainda essa confirmação. Próximo suporte, então, em 9,7. A PTR3 está melhor, assim como Vale 3 e Vale 5, né? A Vale 3 está melhor, mais clara na sua estrutura de resistência, e a PTR3 então também. A gente tem aqui algo que nos leva a um triângulo ascendente. Não acho que seja ponto para buscar vendas aqui na Petrobras, e sim esperar para que o papel volte a subir e rompa essa região para a gente avaliar daí compras. Ambev está forte, a expectativa é que ela venha buscar os 19,60, independente do mercado. Ela é meio independente nesse sentido. Hoje teve um dia de alta e provavelmente essa alta continua. A BVMF fez uma correçãozinha, nada demais, mas o lado positivo é que vai novamente marcando essa resistência que vai ficando mais definida nos 18,8, e o rompimento dessa região para cima mais no futuro vai nos interessar bastante. Setor bancário, o Bradesco cai um pouquinho, mas se comporta bem, se recupera bem. Talvez aqui a gente tenha aí o entendimento de um pullbackzinho, mas é muito cedo. Tá? Itaú marca um topo, perdeu a mínima de ontem. É bem possível que venha buscar os R$30 como suporte num movimento de pullback. Para a operação que a gente mencionou na superação da máxima aqui do dia 30, a gente teve um encerramento, eu fiz essa orientação, se vocês lembram, né? Então, o encerramento se deu na abertura, tanto em Itaú quanto Itaúsa. E agora a gente espera que o mercado caia e venha buscar o suporte imediato, e ali a gente poderia avaliar uma nova entrada. Eu não acho que o movimento de alta acabou, só que eu só não quis correr o risco de pegar uma correção muito forte, já que a gente já entrou dentro de um movimento que já tinha uma certa amplitude. Tá? Banco do Brasil, por incrível que pareça, me parece ser o gráfico com mais condições de subir no curto prazo para buscar essa zona aqui de resistência. Tá? O que não gera compra, não gera nada. Tá? Mas se a gente tiver o rompimento dos 17,60 no futuro, próximo, a gente pode ter nisso uma boa oportunidade para compras. BBSE3 tem uma certa correlação com o Banco do Brasil. Sofreu hoje, caiu bem e tem suporte aqui nos 25,96 e vai desenhando um claro retângulo que vai ser bom de operar tanto no seu rompimento para cima quanto no seu rompimento para baixo, ou seja, quando acontecer. Banrisul encerrou operações de swing trade iniciadas a partir do dia 28 pela perda mínima, para quem maneja a sua posição dessa forma, né? E agora a gente perdeu o filé. O papel até está com cara de seguir em alta, mas eu não vejo aí mais uma nova entrada. Sambi hoje também fez um bom movimento Sambi hoje fez um movimento de queda, sendo bonitinho o sinal do intraday, né? O rompimento do primeiro movimento aqui. Setor de siderurgia, Gerdau corrige, né? Vai reafirmando o cenário indefinido, lateral. Goal, mesma coisa. Nada a fazer nesses papéis. A CSNA corrigiu hoje, uma queda de 7,42%. Tá? Operação iniciada no dia 1º foi encerrada na abertura de hoje porque a gente perdeu a mínima. Tá? Então eu também dei essa orientação para ser prudente. E ainda assim deu para sair no lucro dessa operação. Para quem estava buscando a confirmação pela superação da massa, o mercado pulou, não teve entrada e continuamos sem ter entrada. A gente vai ter que esperar o papel corrigir até o suporte e avaliar esse sinal, tá? De teste ali do suporte. O suporte está ali por volta dos 8,15 e 8,20. Tá? No intraday, a CSNA desenha algo como um Opening Power Breakdown, que dá para operar pela perda mínima, então a gente pode ter uma boa venda logo no início do pregão de quarta-feira. A Uzi Minas corrige hoje, bem embolada, ela segue em cima desse suporte dos 1,97, esse é o ponto crítico. A curto prazo não vai ter nada a ser feito nesse ativo. Outros ativos que a gente pode mencionar,
Brasil Foods realmente sentiu o topo anterior aqui em 49, próximo a 49, faz um arame, não acho que seja uma boa venda, tá? Provavelmente uma correção não vai muito longe, o papel deve congestionar e nos interessaria daí o rompimento dessa zona de resistência para cima. Lembra que eu mencionei que provavelmente o papel está marcando um fundo para um prazo um pouquinho maior. Agora o próximo passo que o papel tem que dar é conseguir romper essa região aqui. E não de forma não esticada, a gente tem que ter uma correção. BTW3, acho que foi o grande destaque do dia de hoje. BTW3 faz uma barra elefante, rompendo aqui um pivô de alta, rompendo uma congestão num fundo, abrindo as bandas, já tendo viradas médias de 21,9 para cima. Tá? Então sinaliza a compra, o volume foi bom, tanto financeiro quanto de negócios. Teve enquadramento, teve call pro método Leandro, né, que a gente dá aí no fechamento, então a gente entra na mesma barra, a gente já ganhou aí uma vantagem, acho que a gente entrou a 2,42, se não me engano, algo próximo disso. Mas enfim, o papel está com uma cara boa para um movimento de alta, pela superação da máxima se enquadra pelo método Busy. Tá, considerando isso aqui uma barra de ignição. Resistência em 11,15, claro, podendo ir além, a próxima faixa seria 11,45, 11,50, mas eu não descarto aqui um cenário de pullback, até preferiria que o papel corrigisse no processo de pullback, testando a faixa dos 9,90 como suporte, e daí sim a gente poderia buscar uma entrada um pouco mais segura, com um stop mais palatável. Mas a sinalização é de alta na BTW3. Setor elétrico, o CPF3 perdeu a mínima daquela estrela cadente perdida, chegou a fazer um movimento de queda no intraday e se recuperou. Eu acho bem possível que o papel volte a subir, meio que andando de lado, então dentro da amplitude dessa primeira barra. A gente não sinalizou venda para o papel ontem. Tá? A gente falou para ficar atento no intraday pelo rompimento dessa região aqui de suporte. Se tu construísse uma barra de ignição, tu conseguiu fazer um day trade bom. Se tu foi buscar o primeiro movimento, tu te deu mal, tomou stop, mas não rompeu com uma cara boa, com volume aqui. Então a gente não fez a operação. Ainda no setor elétrico, Eletropaulo subiu mais e agora testa claramente essa zona de resistência do topo de abril. O papel não deve ter muito mais fôlego do que isso. Então eu já fico bem atento a sinais de venda para Eletropaulo, inclusive no intraday. Elet 3 surpreendeu, rompendo o topinho anterior. É um mastro bandeira que eu não levo muita fé para operar. Elet 6 não conseguiu romper o seu topo respectivo. O mais provável, na minha opinião, é que ambos os papéis andem de lado por um tempo. NBR3 fica com uma cara de venda, uma estrela cadente, depois de um bom movimento de alta. Até tem um espaço razoável, considerando a volatilidade até o suporte. Daria para buscar uma venda na perda mínima, mas não teve um volume muito alto. E o setor ainda está forte, então não me arrisco muito não. Tá? Semig também prossegue no movimento de alta, ainda não deu sinal de encerramento. Impressionante. CTIP 3. Nós falamos de uma compra aqui, o papel iniciou um processo de pullback, hoje fica com mais cara de pullback, a gente tem um candle branco respeitando então essa zona que foi rompida, ou dando a entender que estamos respeitando. Gostaria que o volume do candle de hoje tivesse sido maior, para daí sinalizar uma nova entrada, mas a entrada pelo candle de hoje já é melhor do que a do rompimento aqui. Então pela superação da máxima, para quem acredita no papel, pode buscar uma entrada. Inclusive, hoje teve compra em CTIP 3 por IFR2, método Stormer, de swing trade. Tá? Embraer testou o topo anterior, né? A gente poderia estar vendo aqui um fundo duplo, e deu uma bela paulada para baixo. Isso aqui é até um sinal de venda, mas eu acho que não tem espaço suficiente para a gente operar, eu prefiro operar o rompimento aqui embaixo. E no intraday, belíssimo sinal de barra elefante na primeira barra do dia. Foi um belo sinal, em cima de uma zona de resistência. Quem estava atento conseguiu fazer uma bela numa venda. Tá, então começa a sinalizar aí que não é um fundo duplo, é uma congestão, o viés segue sendo baixista. Mas se a Embraer conseguir romper os 18,65 para cima, tudo muda. Fibria
Muita gente nervosa com fibra, a gente sinalizou uma compra, né? Nessa barra branca, com uma barra de ignição, dando um sinal de retorno à média. Papel desacionamento cai, mas cai com baixo volume. E apesar de 2 dias de queda, a gente não vou dizer mal penetrou, mas penetramos muito pouco na barra. Então eu não ficaria muito nervoso. Ainda acho que o papel marcou um fundo e deve repicar. Tá, então, muita calma. SUS B5 está fazendo um movimento lateral em cima da média móvel de 20 períodos, não deixa de ser uma demonstração de força. E se essas 2 barras aqui de indecisão, né, esses 2 candles de decisão, forem ignorados e o mercado conseguir fechar acima dessas máximas, isso pode ser entendido até como um sinal altista. Tá? Um sinal bem altista, inclusive. Klabin, falando dos papéis, né, do setor de celulose, mesma coisa. Lembra que a gente disse que o ideal era ter uma pequena correçãozinha e depois o mercado voltar a subir? É o que está acontecendo. A gente está tendo a parte da correçãozinha por enquanto. Uma vez a gente vai ter o mercado voltando a subir também. Profarma caiu até o ponto de bater na resistência prévia, que agora virou suporte. Faz um candle de decisão, tem uma carinha até de finalização de pullback, mas eu ainda esperaria um candle de força para operar na base do candle de força e não na superação do candle de indecisão. Tá? Acho que seria mais prudente. Rumo teve uma sinalização altista ontem, hoje prossegue, deu um movimento de alta, ainda não bateu no RP, tem espaço para subir mais. No intraday deu um baita day trade hoje, através desse rompimento de linha d'água, muito claro. Expectativa é que o papel siga em alta. Viagem R3 que a gente chamou ontem também faz um movimento de alta, 3,84%, não parece que foi tão... parece menos, né? Mas é que na verdade a volatilidade do papel é bem alta, então 3,84% não parece, graficamente não é muita coisa. Mas a expectativa é que o papel siga em alta. E o que mais que a gente pode mencionar? Randon chamou atenção no pregão de hoje. Começa a insinuar o rompimento dessa região, mas ainda não fica claro. O mercado está um pouco sobrecomprado. Vamos torcer para ele romper, esse papel romper e retornar oferecendo aí um trade por pullback. Mas é isso, pessoal. Hoje foi um pregão um pouquinho mais chato. A gente teve um movimento importante na Braskem, né? Já ia esquecendo. A Braskem deu uma porrada para baixo. A gente fez um trade de retorno na média aqui. A gente fechou no leilão. E não acredito que o papel vai romper essa zona aqui do gráfico diário. Tá? Então acho bem possível que a gente tenha um repique, trazendo o papel de volta para o miolo essa congestão. Então, especialmente amanhã, se a gente abrir um gapzinho de baixa e depois de romper a linha d'água para cima, especialmente se a gente tiver esse cenário, a gente pode buscar provavelmente uma comprinha em Braskem. Então é isso, eu fico por aqui. Um bom descanso e até amanhã.